Adair, muito obrigado de novo aí pela sua presença aqui no Monitor. Muito legal ter você com a gente para falar novamente sobre fundos imobiliários, que não cansa de ter assunto, né? É isso aí. Obrigado, Marcos, aí pelo convite. Novamente aí a gente falando sobre o cenário dos fundos imobiliários, né? Maravilha, cara. Obrigado. Mestre, eu acho que tem um ponto que precisa direcionar a nossa conversa hoje, porque tem aparecido bastante questionamento disso aqui no Monitor, que é um fundo imobiliário, por estar sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ele é um fundo barato? É hora de comprar? Bom, boa pergunta. E antes de a gente entrar nela, existem dois segmentos diferentes para a gente tá desmembrando, né, dentro dos fundos imobiliários. Vamos falar de fundo de tijolo e fundo de papel. O fundo de papel, sim, quando tu analisa o valor patrimonial do fundo de papel, ali tu detém, tu olha se realmente tá caro ou tá barato o fundo, né? É muito bom tu olhar um fundo de papel o valor patrimonial, até porque dívida tende a não se valorizar. Se valorizar, é muito por conta do spread que tu tem a mercado para estar vendendo essa dívida. Mas enfim, um fundo de tijolo não. Um fundo de tijolo, quando tu vai analisar, muitos investidores iniciantes, né, a gente olha aí que a primeira coisa que ele olha é o valor patrimonial e o dividend yield, que na minha opinião, como investidor, pessoa física, né, é muito errado tu olhar o valor patrimonial como principal métrica ao estar analisando um fundo de tijolo. E nessa proporção, né, Marcos, é interessante a gente comentar que até os próprios analistas, muitos analistas, utilizam de outras formas também, de outras formas principais para estar analisando os fundos de tijolo e se eles estão baratos ou não, e não a métrica do valor patrimonial em si. O valor Mas patrimonial é a gente leva relação muito ao isso em preço. conta por conta da análise fundamentalista até de ações que a gente faz, né? Acaba ficando muito fresco na cabeça do investidor essa questão do valor patrimonial. Assim. O erro é o tipo de investimento, tipo fundo de papel ou as ações fazem sentido ser analisadas por esse viés, enquanto um fundo imobiliário de tijolo não. Não, é muito porque é o seguinte, né? O fundo de papel tem um patrimônio líquido dele, que é a captação, por exemplo, dos recursos que o fundo faz na emissão, e necessariamente aquele valor vai ser aplicado em dívida, e aquela dívida não vai se valorizar nem desvalorizar, a tendência é não desvalorizar nem valorizar tanto. Agora, o fundo de tijolo tem outras métricas, né? Por exemplo, um fundo de tijolo, ele tende, o valor patrimonial dele tende a se valorizar no médio e longo prazo, exatamente porque tu está investindo em ativos imóveis, e o valor patrimonial de um fundo de tijolo nada mais é do que imóvel. Só que, além disso, além de poder tende a se valorizar também, né, tem a questão da métrica que é utilizada normalmente dentro dos fundos de tijolo para fazer a reavaliação dos imóveis de acordo com os avaliadores. Muitos deles, ou quase todos eles, né, utilizam o método de valuation, que nada mais é do... E quando tu faz um método de valuation dentro de imóveis, né, tu existe ali dentro a taxa livre de risco. E essa taxa livre de risco, se a gente pega, por exemplo, como base hoje a taxa Selic, quanto maior fica a taxa Selic, a taxa livre de risco, tende a acarretar na desvalorização do imóvel. Então, embora no mercado o custo de reposição, né, que é o custo de tu colocar aquele mesmo imóvel naquele mesmo lugar, naquele mesmo terreno, ele esteja se valorizando, ele esteja se tornando mais caro, no valuation ele diz o contrário ali, né? Exatamente porque tem uma taxa livre de risco que vai acarretar a tu desvalorizar o teu imóvel a mercado. Então, muitas das vezes, o analista que está, ou melhor, o avaliador que está fazendo, ele coloca essa taxa e tu pode ver que boa parte dos imóveis do ano passado para esse ano tiveram uma certa desvalorização, isso de forma contábil, no papel. Só que no mercado a gente está vendo algo totalmente diferente, né? Não, quem está tentando comprar um imóvel vai ter isso na veia muito mais do que a avaliação ali numérica que a gente vai ver nos fundos, né? Exato. É legal a gente comentar, né, Marcos, que assim, ó, é muito bom a gente analisar o mercado como está se comportando em relação a isso. E se eu pego, por exemplo, sei lá, o HSLG, o próprio HGRU, que nos últimos dias, aí, em menos de 15 dias, né, ele efetuou a venda de 3 imóveis acima da avaliação patrimonial que foi dada
em 2021 para aqueles imóveis. Aliás, até aquela avaliação de 2021 teve uma queda de valor daqueles imóveis que foi vendido dentro do HGR1 em relação a 2020, de acordo com o avaliador. O que a gente está analisando é que realmente eles estão conseguindo efetuar a venda acima desses laudos. O HSLG é um fundo logístico da Hemisfério Sul, né? Eu falei o HCLG, não o HGLG, o HSLG. Ele é um fundo que recentemente efetuou a venda de um ativo em Santo André, e esse ativo gerou um lucro de mais de 30%. Então, teve um lucro bem alto aí, né, considerando imóvel, e uma TIR, uma taxa interna de retorno de 29%. Já o HGRU, ele é um fundo de renda urbana que vendeu 3 imóveis recentemente da Pernambucanas. E, digamos assim, no laudo de avaliação, aqueles imóveis estavam valendo, vamos botar aqui valor simplório aqui, só para todo mundo entender, né? De R$ 1 milhão. E eles conseguiram efetuar a venda a 1 milhão e 400, ou seja, 40% acima do que aquele avaliador disse que valia aquele imóvel. Então, assim, o que mais pesa dentro de um fundo imobiliário, quando a gente vai avaliar, que muitos analistas olham, até os próprios gestores, eles tendem muito mais a olhar para isso, é a questão do custo de reposição, né, Marcos? Aí, né, nessa questão Como é que funciona isso do custo de reposição? Boa, bela pergunta. Então, dentro do custo de reposição, como é que funciona, né? Um imóvel, digamos que tu tem um imóvel ali, ali em São Paulo, um galpão logístico, que hoje ele custa R$ 3.000 o metro quadrado, certo? Ele custa ali R$ 3.000 o metro quadrado. Passou um ano e a matéria-prima aumentou, a mão de obra aumentou, o preço da mão de obra aumentou, e para te fazer aquele mesmo imóvel, naquele mesmo lugar, naquela mesma qualidade, o preço por metro quadrado seria de R$ 3.500, ou seja, valorizou a mão de obra. E a gente viu isso nos últimos 2 anos, tá? O INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, ele foi maior do que o próprio IPCA. Normalmente eles andavam juntos, só que esses últimos 2 anos foi até maior. Conseguiu descolar um pouquinho, a gente acompanhou isso aqui no monitor, e realmente o custo da construção ali como um todo acabou disparando muito. Né? Exato. E os gestores, os analistas, eles olham isso. Poxa, beleza. Então, hoje, para me construir esse mesmo imóvel, vai custar R$ 3.500. Então, se eu for a mercado e compro um imóvel a R$ 3.000, esse imóvel que está sendo custado hoje de R$ 3.500 por R$ 3.000 o metro quadrado, eu estou fazendo um belo de um negócio. Muitos gestores e muitos analistas comentam, quando tu ganha dinheiro no mercado imobiliário, é sempre na compra, não é na venda, é sempre quando tu compra. Exatamente porque tu tem que comprar com spread. E quando tu faz isso, tu consegue vantagens. Nessa proporção, é interessante a gente ressaltar também, né, que vamos pegar aí o exemplo do HGLG, que é aí sim, o HGLG, que é um fundo da Credit Suisse, que ele tem um pipeline lá que ele vai fazer a emissão agora, e ele comentou que ele quer fazer a captação dos recursos exatamente para buscar essas oportunidades abaixo do metro quadrado que está sendo negociado hoje os imóveis. Ele não está olhando o valor patrimonial ou qualquer outra métrica, ele está olhando o custo de reposição. Quanto mais barato o valor do metro quadrado, melhor vai ser para ele colocar aquele ativo em carteira. Claro, com localização, com qualidade, tudo, né? Interessante que isso é quase o contrário do que a gente tem no pensamento comum, né? Na lógica comum, de que eu vou lucrar com o imóvel quando eu comprar, melhorar e revender. E aí sim, quando eu vender, é que eu vou ter um lucro com aquilo. Nessa lógica que você está me falando, o cálculo na hora de pensar nos imóveis de um fundo imobiliário é o inverso. É a hora que eu comprei, o deságio que eu botei ali, esse já é o lucro que eu devo ter em mente. Na verdade, não só o deságio, é que quanto mais barato tu compra, em relação ao que realmente vale aquilo, melhor. É igual um preço, uma ação no mercado. E essa lógica que tu falou também, obviamente, tu vai melhorar o imóvel, a partir do momento que tu melhorar o imóvel, ele vai tende a se custar mais caro, né? Isso sempre aconteceu. Então, assim... Não, mas esse é o óbvio, mas o fora do óbvio é justamente esse valor de entrada ali. Exato, é o valor de entrada, é quando tu vai estar adquirindo esse imóvel. Então, os gestores de fundos imobiliários, eles querem isso, eles querem analisar essas oportunidades. Independente se no laudo de avaliação, teve alguém que foi lá e comentou o seguinte, não, esse teu imóvel se desvalorizou esse ano. Por conta de que o ano passado a taxa de juros estava 5%, esse ano já está acima de 10%, então significa que o investidor no fundo imobiliário, ele vai ter mais segurança investindo numa renda fixa, porque a taxa livre de risco aumentou, em vez de estar investindo em fundo imobiliário. Então, o teu imóvel
desvalorizar por conta disso, porque o ganho que tu vai ter em cima de aluguel, por exemplo, vai ser menor. O que necessariamente é uma métrica errada. Então, aqui ficou muito claro que o valor patrimonial não é o ponto a ser levado em consideração em relação ao preço da cota do fundo. Então, ele é importante, só que não é o principal. E qual é o principal? Existe um principal? Assim, além do custo de reposição, também a gestão, né? A gestão do fundo, se está entregando resultado, se está aumentando o valor patrimonial do próprio investidor. Como assim, né, Adair? Como assim? Pega o HGLG. O HGLG, em mais de 3 anos, na verdade, ele valorizou mais de 30% o valor patrimonial fora os rendimentos que ele pagou para o investidor. Ou seja, saiu, sei lá, de 110, 115 para R$148 o valor patrimonial do HGLG. Os fundos imobiliários de tijolo, no médio e longo prazo, eles têm que agregar o valor patrimonial do fundo. Eles têm que agregar isso para o investidor, certo? A gente pega outros fundos no mercado aí, tem alguns que até, entre aspas, destruíram o valor patrimonial do investidor, muito porque fizeram uma alavancagem errada, aí aumentou o passivo, e por ter aumentado o passivo, destruiu uma parte do valor patrimonial do investidor. Então, aquele fundo lá que fez uma emissão a R$100 por cota, porque estava acima do valor patrimonial, porque o valor patrimonial estava de 100, tem fundo que agora está pela metade do preço, o valor patrimonial. Então, de 100 veio para R$50, destruiu metade do valor patrimonial do investidor e está fazendo agora uma emissão novamente, um exemplo, né? Para estar tentando e justificando que está fazendo uma emissão acima do valor patrimonial. Mas, pô, tu destruiu 50% do valor patrimonial já do teu investidor que está ali dentro, do teu cotista que está ali dentro, né? Então, assim, é interessante olhar o valor patrimonial nesse sentido. Se o gestor no médio e longo prazo, ele tá valorizando isso, né, dentro do patrimônio do fundo mesmo, mas não olhando na hora de tu comprar como métrica. Ou seja, ele serve para olhar o filme, mas não a foto. Para olhar o caminho, o que foi feito com esse valor patrimonial. Mas o imediato, ele nesse exato momento, ele não quer dizer muito, porque você não enxerga o que está acontecendo. Exato. E outra coisa, né? Porque esse fundo, porque muita gente faz a seguinte análise: esse fundo está mais barato que esse está pagando mais do que esse. Só que vamos pegar o HGLG. Se ele continuar crescendo da forma que ele está, o valor patrimonial dele, o que tu está pagando hoje, que tem gente destacar porque ele está sendo negociado um pouco acima do valor patrimonial, né? O que tu está pagando hoje, na verdade, está sendo barato para daqui 3, 4 anos o resultado que ele vai te entregar. Isso se ele continuar entregando o que ele está entregando hoje. Agora, não vou falar de outros fundos, falar mal de outros fundos, né? Mas tem fundo que tu pode estar comprando hoje, que o valor patrimonial dele pode estar se deteriorando daqui para frente. Então, na verdade, tu está pagando mais caro nesse fundo que está com o valor patrimonial abaixo do que normalmente o mercado ali está falando, do que aquele que está um pouquinho acima, mas que no médio e longo prazo o valor patrimonial dele tende a valorizar. Entende? Ou seja, valor patrimonial é igual pesquisa eleitoral. O que faz sentido é a tendência, não é o momento. É isso, a gente só vai enxergar a tendência pelo valor patrimonial. Exato. O que vai acontecer realmente é lá na hora, né? Na hora que saiu o resultado. Vídeo para vocês. Obrigado, Adair, mais uma vez. Prazer estar contigo aqui, meu cara. Prazer também. Muito obrigado pelo convite. Espero próximas vezes aí fazer mais vídeo aí pro monitor de mercado. Não, pode deixar que a agenda tem você sempre aqui. Abração.